parábolas que Jesus falou. Daí a gente vai ler, no meio dessas parábolas, Jesus fala a condição para ser discípulo dele. É o capítulo 14, a partir do versículo 25. Do 25 ao 33, que a gente vai ler. Amém? Amém. Está na agulha aí? Aleluia. Achou aí? Amém. Lucas 14, a partir do versículo 26. Não se preocupe se na tua versão estiver diferente da minha, tá? Mas quer dizer a mesma coisa, só que com outras palavras. Começa assim: grandes multidões estavam seguindo Jesus. Então ele voltou-se para elas e disse: todo aquele que quer ser meu seguidor e amar o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, assim mesmo a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E ninguém pode ser meu discípulo se não carregar a sua própria cruz e seguir-me. Pois quem começaria uma construção de uma torre sem primeiro fazer os cálculos e depois verificar se tem dinheiro suficiente para completá-la? De outra forma, só poderia completar os alicerces e não completaria a obra. E todos os que vissem o que aconteceu iriam rir dele e dizer: estão vendo aquele sujeito ali? Começou aquela construção e ficou sem dinheiro para terminá-la. 14, 26. Lucas 14, a partir do versículo 25. Amém? Minha versão é um pouco diferente, bem diferente. Essa versão aqui que eu uso é da palavra viva. E a palavra essa versão aqui, eu acho ela muito mais explicada. Eu acho ela bem melhor para entender. Vamos ler de novo? Grandes multidões, versículo 25. Tá voltando lá. Grandes multidões estavam seguindo Jesus. Então ele voltou-se para elas e disse: para lá quem? Para a multidão: todo aquele que quer ser meu seguidor, tem versão que diz discípulo, e amar o seu pai e a sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, assim mesmo a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Ninguém pode ser meu discípulo se não carregar sua própria cruz e seguir-me. Versículo 28. Pois quem começaria a construção de uma torre sem primeiro fazer os cálculos e depois verificar se tem dinheiro suficiente para completá-la? De outra forma, só poderia completar os alicerces, não completaria a obra. E todos os que vissem o que aconteceu iriam rir dele. Presta atenção nisso. Iriam rir dele e dizer: estão vendo aquele sujeito ali? Começou aquela construção e ficou sem dinheiro para terminá-la. E qual é o rei que algum dia pensou em ir à guerra sem primeiro sentar-se com seus conselheiros e discutir
os 20.000 homens que vêm marchando contra ele. Se acharem que não, enquanto as tropas inimigas ainda estão longe, enviará uma comissão para combinar as condições de paz. Assim, ninguém pode ser meu discípulo se não renunciar a tudo o que possui. Amém? É estranho, né? Porque Jesus fala primeiro da condição para ser discípulo, para ser seguidor. Porque se você amar mais os teus e a tua própria vida mais do que ele, não serve para seguir ele, nem ser discípulo dele. E aí depois ele faz uma comparação de uma construção de uma torre, né? E aí ele fala: quem começa uma construção e não faz um cálculo para ver se tem dinheiro para terminar? Porque se assim fizer, o que vai acontecer? A pessoa vai fazer o alicerce e não vai ter dinheiro para completar a obra. E aí as pessoas verão aquilo e vão falar: ah lá, o cara começou e não sustentou, e não bancou, e não teve condição de terminar, e vão rir dele. E aí depois ele faz a comparação do rei que vai para a guerra, né, ou pensa em ir para a guerra, sem sentar com seus conselheiros para ver se vai ter condição de sustentar. Com 10.000 homens, os 20.000 que estão vindo contra ele. Parecem coisas totalmente desconexas, né? Mas não, isso é tudo linguagem figurada. Né, aqui a primeira comparação que ele faz, né, com a construção da torre, né, ele compara com a pessoa que vem para Jesus e sai e não banca. Por quê? Caminhar com Jesus é diferente do que a gente conhecia lá fora. Caminhar com Jesus, você precisa renunciar até a você mesmo. Muitas das vezes você quer fazer coisas, mas Deus não quer que você faça, porque vai contra os princípios dele. E aí o que você tem que fazer? Abrir mão. E às vezes Deus quer que você faça uma coisa e você quer fazer outra. A verdade não está de matar aquela pessoinha, não é? Mas Deus te manda fazer o quê? Perdoa. Deus costuma mandar a gente fazer o contrário daquilo que a gente quer. Então Ele está chamando a nossa atenção para isso. Se você amar mais, teu pai, tua mãe, tua mulher, teus filhos e a tua própria vida do que a mim, não dá para você ser um discípulo. Não tem como você ser discípulo dele. Porque ser discípulo seria o quê? Um seguidor, um imitador. Você tem que ser igual a ele. Amém? É para isso que ele chama a gente. Aleluia mesmo. Para ser imitador dele. E o que ele fez por mim e por você? O que ele foi capaz de fazer por mim e por você? Tem noção? O sofrimento que ele suportou, as calúnias que ele sofreu, as injúrias, as acusações, o tempo todo ele era perseguido. Tentaram matar ele diversas vezes, só que não era a hora dele. Tem uma passagem, eu acho assim, fantástica. Jesus desapareceu. Jesus se desmaterializou, passou no meio deles e foi embora. Pegaram ele e iam jogar ele precipício abaixo. Só que não era a hora dele. E aí, no meio da confusão, Jesus vira uma bolinha de sabão, desaparece e fala que ele sai do meio da confusão e vai embora. Porque não era a hora dele.
tem essa moral, que tem esse poder. E aí, vem fazendo a comparação da tua. Então, tem um custo para você estar aqui. Alguém pagou um preço muito alto por amor, pela sua vida. E Ele não espera nada mais, nada menos que você faça a mesma coisa. Não por você, mas por Ele. Por amor e gratidão ao que Ele fez pela vida de outras pessoas que precisam ser alcançadas. Então, para eu ser discípulo, eu tenho que abrir mão dos meus sonhos, dos meus desejos, para fazer a vontade dele. O que eu posso falar em comparação, as coisas que Deus me chama para fazer, eu largar minha família, eu largar meu trabalho, para fazer o que Deus me chama e me pede para fazer. E eu vou, eu faço. E não tenho, assim, receio nenhum, sabe? De largar tudo quando Deus manda e ajudar alguém, socorrer alguém. Às vezes eu vou com restrição. Quem me conhece sabe o que eu faço. Eu ajudo, tento ajudar pessoas com problema com droga e álcool. Pessoas que querem parar e mudar de vida. Eu converso com a pessoa, explico o que é, como é que é. A recuperação é difícil, não é para qualquer um, nem todo mundo consegue. É uma covardia muito grande o que o inimigo faz com a gente. Quando a gente está lá fora, a primeira coisa que ele faz é cegar o entendimento. Cegou o entendimento, já era. Tu está preso na mão dele e vai embora. Preso, escravizado, achando que está fazendo um bom negócio. Porque a palavra fala isso. Há caminhos para o homem que parece bom, mas no final é caminho de morte. A gente só vai saber que é o caminho de morte no final. Quando já está na tábua da beirada, pronto para morrer. Quando não tem mais recurso, não tem mais onde tirar ajuda, porque nessa situação a família não aguenta, ninguém suporta uma pessoa viciada em droga, nem a própria pessoa se suporta. Eu pedi para morrer por diversas vezes, porque eu não aguentava mais viver da maneira como eu vivia. Hoje eu estou há 25 anos em recuperação. E o meu primeiro ano em recuperação, Deus começou a me direcionar a ajudar pessoas com problema com droga. E eu ainda, cheio de carrapicho ainda, muita coisa precisava mudar e melhorar em mim. Mas Deus falou comigo: pega, leva para a delegacia, não registra a ocorrência, porque deu B.O., pede uma ambulância e interna. Mas pede uma ambulância lá na delegacia. Primeiro leva ele preso, só não prende, interna para cuidar dele. E assim, quando Deus falou isso comigo, sabe, algo diferente aconteceu dentro de mim. Mas eu queria matar. Eu queria matar, porque deu um B.O. lá fortíssimo. E aí passou a raiva, passou tudo que eu estava sentindo, passou. E aí eu não tinha um custo no bolso, nem para pagar a passagem. Aí Deus enviou a viatura, depois enviou a ambulância, depois me trouxe de volta para o meu trabalho. Eu estava trabalhando quando isso aconteceu. Aí depois teve uma reunião no trabalho e o patrão veio me perguntar: o que você estava pensando quando você fez o que você fez? Qual é a pergunta? Não respondi nada, filho. Não respondi nada. Eu abaixei a cabeça e fiquei quieto.
porque não tinha como ele entender o que aconteceu. Ele não tinha como entender o que Deus mandou fazer. E para mim, o menos importante era o trabalho naquele momento. O mais importante era aquela alma. Aleluia. O mais importante era aquela alma. Te dar uma notícia triste. Mas primeiro eu vou falar algumas coisas legais. Eu fui visitar esse menino, né, na semana seguinte. Aí falei de Jesus, falei de alcoólicos anônimos, falei de narcóticos anônimos, contei a minha história, falei que eu passei por 2 internações, uma delas foi no hospício, e Deus estava tratando comigo, e eu já estava quase um ano sendo da droga. E aí, na semana seguinte, eu fui de novo, a família dele não foi, a família não queria mais saber. O irmão dele chegou na hora que a polícia estava lá comigo para pegar ele. E aí, aquele murmurinho, o irmão dele aí, o irmão desse tamanho. E aí eu agarrei no braço dele e falei para ele: meu irmão, aconteceu isso, vamos comigo. Porque lá na delegacia a gente pede uma ambulância para internar ele. Ele virou para mim e falou: filho, tu podia ter matado, porque isso aí não tem mais jeito. Porque a gente já tentou de tudo e não tem mais jeito para ele. Podia ter matado ele, faz um favor para ele e para ele. Eu falei: rapaz, tem jeito para mim. Então tem para ele também. Glória a Deus. E aí eu visitei na primeira, segunda, terceira semana. Não sei se teve mais tempo para eu visitar ele. Eu sei que ele saiu da internação. Aí eu chamei ele para a igreja, chamei ele para ir para o grupo. E ele não quis. E a notícia ruim? Morreu. Ele foi recolhido. Papai chamou ele, não sei como nem em que condições ele morreu. Só sei que ele morreu. A notícia chegou. Lembra do fulano que você me lembrou primeiro? Morreu. Assim que começou o meu ministério. E ali eu entendi que eu já não podia criar expectativa. Eu só tinha que obedecer o que Deus mandasse. Eu só precisava obedecer. Mas quando nesse dia, meu irmão, assim, foi tão prazeroso o que eu senti, mas tão prazeroso, que não tinha droga nenhuma, nem mulher nenhuma que fosse capaz de me dar aquele prazer que eu tive, fazendo a vontade de Deus. É algo que não tem como explicar. Eu fiquei, acho que eu voava, aquele dia acho que eu voei, sem asa. Eu voei nas asas do Espírito. Mas foi muito bom. Aleluia. Mas muito bom. Imagina uma coisa boa, 1000 vezes melhor. Fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus. Porque eu vejo, às vezes, muitas pessoas dentro das igrejas que ainda não descobriram o propósito para o qual Deus alcançou. E aí pensa que é aqui em cima, acha que é ali, né, no louvor, na adoração, e às vezes não é. Às vezes é lá fora, é na rua, né? É uma pessoa que senta do teu lado e de repente começa a falar um monte de coisa, desabafar, e aí é hora de você entrar com uma palavra de força, fé e esperança no Evangelho. E o que isso tem a ver com o que Jesus falou? É o preço, é o valor. Tem um preço para você estar aqui dentro, né? E a gente percebe aqui que vinha uma multidão enorme atrás de Jesus. Aí Jesus para, volta, olha só. Aí ele dá uma sacudida na roseira, né? Para ver, né? Teve uma vez que ele falou: ó, quem não beber do meu sangue, comer da minha carne, mete o pé. E um monte de gente meteu o pé. E ficaram
suportar isso. Aí ele perguntou, vocês não vão embora para ele, não? A gente tem para onde ir. Só você tem palavra de vida eterna. Aleluia. Então, filho, aqui você está buscando a tua salvação. Não é só para essa vida que você está buscando aqui. Não é só para os teus problemas temporários que você está buscando solução. Porque tem problema depois também. Se tu não buscar agora a tua salvação, aí depois tu vai estar num problema que não vai ter como sair dele. Que é o inferno, é o lago de fogo e enxofre, não sei como é que é lá, não me interessa. Mas é o lugar de tormento. A palavra de Deus diz que é o lugar de tormento. Então você que está aqui, que é salvo, você tem que permanecer aqui para permanecer salvo. Porque se você sai daqui, você abre mão da tua salvação. Glória a Deus. Né? Tem pessoas e tem lugares que pregam uma vez salvo, salvo para sempre. Você pode até sair daqui, mas vai para outra igreja, filho. Não fica perambulando na rua. Aleluia. Buscando coisas que dá prazer para a tua carne. Meu Deus. Amém. Porque a estratégia do inimigo é essa, é dar prazer para a tua carne. Porque o pecado, ele é prazeroso. O pecado, ele dá prazer. Oh, glória a Deus. O pecado, ele parece bom, mas no final é caminho de morte. Amém. E aí? Vamos se consertar? Amém, Deus. Vamos ver esse preço aí que eu tenho que pagar para permanecer. Glória. Quer ser discípulo? Se quer ser discípulo, você tem que se consertar. Amém. Né? E ele vai mudando você. Ele vai te orientando, ele vai te mostrando. Né? Ver como é que foi a caminhada de Pedro. Pedro toda hora tomava um cascudo, que ele botava a cabeça e apanhava igual homem. Só tomava um bocão. Pedro, olha que Satanás te pediu para te peneirar como trigo. E eu não deixei. Porque a tua fé ainda estava fraca. Você é desfalecido. Eu não deixei. Jó, Deus deixou ele ser federado como um trigo. Só quem é dona de casa que conhece trigo, né? A farinha de trigo, né? Eu acho que é a farinha mais fina que tem. Imagina a peneira que peneira essa farinha. Os homens não sabem disso não. Como ele falou, faz sim, é homem que faz. Né, pessoal? Salgadinho, tem umas paradas que faz aí. Faz pão. Mas é a farinha mais fina que tem. Então, quando Jesus fala, olha, Satanás te pediu para te peneirar como trigo. Não é com qualquer peneira, não é peneira de obra, né? Que peneira areia. É uma peneira muito fina. E aí o que não passa nessa peneira? As impurezas. As coisas que não tem que passar. Orgulho não passa. Aleluia. Altivez não passa. Amém. Soberba não passa. Glória. Rebeldia não passa. Aleluia. Glória. Os teus desejos não passam. Glória a Deus. Quer ter os teus desejos realizados por Deus? Faz a vontade dele. Amém. Faz o que ele quer. Aleluia. E está escrito: agrada-te do Senhor, e ele realizará, satisfará os desejos do teu coração. Aleluia. Agrada-te do Senhor. Agrada-te do Senhor. Faz o que ele está te pedindo com amor, com vontade, com dedicação, com carinho. Glória a Deus. Aleluia. Pastor, tem ovelha? Não. Pastor, tem pasto. Glória a Quem Deus. tem ovelha é Jesus. Aleluia. Por isso que ele fala com Pedro: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes. Pedro, tu me ama, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, por amor de mim, apacenta
minhas. Eu que morri por elas. Eu que entreguei a minha vida por elas. Louvado seja Deus. Então o pastor, ele tem que fornecer o pasto. Aleluia. Glória. Ele tem que conduzir por pastos verdejantes, por águas tranquilas. Aleluia. Aleluia, Deus. O pastor não tem ovelha, o pastor tem pasto. Né? Então o pasto que a gente procura apresentar aqui são pastos verdejantes. Né? Mas de vez em quando uma ovelha quer sair, se distrai. Né? A ovelha distraída, ela se desloca da manada. Né? E aí quando ela vê, olha para um lado, olha para o outro, ela está sozinha. Tem uma vala, tem um buraco, ela cai. E aí o pastor larga aquele monte de ovelha lá e volta para pegar aquela ovelha que se perdeu, que caiu, que se machucou, e traz ela de volta para junto do rebanho. E o que isso tem a ver com o que a gente leu? O preço. O preço que a gente paga para permanecer na presença dele. Amém. Qual é o preço que você paga para permanecer na presença dele? Entende que você não está aqui só pelos teus problemas temporários. Você está aqui também buscando a tua salvação eterna. Maravilha, Deus. Né? E se você tem certeza da tua salvação, que você vai para um lugar legal quando morrer, né? Não vou falar céu, mas você vai para um lugar legal quando morrer. Porque tem níveis. Tem níveis. Diz uma passagem que o homem rico morreu e morreu Lázaro também, o pobre que vivia na porta dele. E aí, Lázaro, ele estava onde? No seio de Abraão. Não fala céu. Jesus, quando está lá na cruz, o ladrão fala assim, quando entrarem no teu reino, lembra-te de mim. E ele falou, ainda hoje estará comigo no céu. Paraíso. Não falou céu. Então não me atreva a dizer que você vai morrer e vai para o céu. Até porque tu não é anjo. O céu é lugar dos anjos. Mas Deus tem um lugar especial para você. Um lugar de paz, um lugar de tranquilidade, um lugar que não tem dor, que não tem sofrimento. Aquela dor de cabeça nunca mais você vai sentir. Aquela dor no umbigo não vai ter mais. Vai ser bênção. Entendeu? O joanete não vai mais doer, o cantar não vai nem sentir. Está entendendo? Então, assim, qual é o preço que a gente paga? Então, aqui, o que Jesus está fazendo? Ele está selecionando umas poucas pessoas. Para quê? Para que possam entender o propósito para o qual está sendo chamado. Eu estou chamando vocês para ser meus imitadores, meus discípulos. Aleluia. E aí eu peguei aqui aquele camarada que fala um negócio aqui, qualquer coisa que você perguntar, a gente responde, o que é discipular uma pessoa? Discipular uma pessoa significa acompanhá-la em sua jornada de fé, ajudando-a a crescer e amadurecer como seguidora de Jesus Cristo. É um processo de ensino e aprendizado, onde o discípulo busca imitar o exemplo de Cristo e seus ensinamentos, e o discipulador o auxilia nessa caminhada. Em termos mais detalhados, discipular envolve acompanhamento, ensino, exemplo, crescimento espiritual. Acompanhamento. O discipulador se dedica a estar presente na vida do discípulo, oferecendo apoio, encorajamento e orientação. Ensino, compartilhamento,
de conhecimento e princípios bíblicos, com o objetivo de auxiliar o discípulo a compreender a vontade de Deus e aplicá-la na sua vida. Exemplo: o discipulador vive de acordo com os ensinamentos de Cristo, servindo como um modelo a ser seguido pelo discípulo. Missão: discipulado também envolve a capacitação do discípulo para ser um agente de transformação no mundo, compartilhando o Evangelho e fazendo outros discípulos. Em resumo, discipular é um processo de relacionamento intencional, onde um cristão experiente ajuda outro a crescer em sua fé e a se tornar um seguidor mais comprometido de Jesus. Amém. Então a questão aqui, né, Jesus está fazendo o quê? Ele está passando uma peneira na multidão. Né? Quando ele fala que quem não beber do meu sangue, nem comer da minha carne, não pode ser meu seguidor, não pode ser meu discípulo, ele estava fazendo a mesma coisa. Porque muitas pessoas chegam só em busca da solução dos seus problemas temporários. Né? Eu estava para morrer lá no Bracuí, Angra dos Reis, dentro de um sítio, um monte de gente boa, né? Porque os caras guardavam a droga onde eu morava no quarto, e endolava a droga lá, e escondia de mim dentro do aí eu achava. O que acontecia? Não fala se não aguentar, já sabe. Eu usava a droga dos caras. Só que aí eu tentava pagar parceladamente, né? E aí comecei a vender para eles também, para poder pagar a minha dívida com eles. E aí resolveram me matar. Aí mandaram uma menina me chamar. A menina foi e falou: fulano de tal está te chamando, porque a P2 está procurando ele pelo nome. Já está aguentado ele, você ainda não está queimado aqui. E ele vai te dar a droga dele para tu vender. Eu falei: caramba, ele sabe que eu estou dentro, vou me matar. Só que eu não matava, Antônio, mais. Eu não aguentava mais. Para mim, morrer ia ser um alívio, eu acho. Depois eu descobri que não, porque eu ia para o inferno, mas para mim era uma solução. Eu não via outra saída. E aí foi com a menina para dentro de um sítio, no meio do mato, e só gente boa. O dono do lugar que eu fui tinha acabado de sair da cadeia. E aí eu senti que eu ia morrer. E aí eu falei para Deus: Deus, se for hora de eu morrer, eu vou morrer. Porque eu não vou fugir nem vou temer. Porque se não for hora de eu morrer, tu vai me tirar daqui. Seja feita a tua vontade na minha vida. E nem crente eu era. Nem crente eu era. E aí, eu tomei a decisão, né? Deus me tirou de lá, né? Foi relâmpago e trovoada. Deus me tirou de lá na base do relâmpago e trovoada. Forte. E a gente, acho que tinha uma quantidade boa de droga lá, né? E a droga dos caras tinha um teor de pureza muito alto. Rapaz, era aquela que escangalhava. Lembra daquela que escangalha? Tu usa uma dose pequena e não tem coordenação motora nem para andar. Eu rastejava, com medo, olhando por debaixo da porta. Pouca gente sabe como é que funciona isso, né? Rapaz, nesse dia, e tinha um tablete de Cleibon. Visualizou o tablete de Cleibon? De maconha. Aquela maconha, né? Que dá teto preto. Ninguém sabe o que é isso. Teto preto você só enxerga daqui para baixo. Daqui para cima fica preto.
Era essa qualidade da droga que tinha lá. E cachaça, era só isso que tinha. E aí eu sabia até como é que eles iam me matar. Na hora que eu fosse usar droga, eles iam me dar um tiro na nuca. E aí eu falei para Deus, se for vai ser. Não vou fugir e nem vou temer. Mas se não for, tu vai me tirar daqui. E eu comecei a usar droga com esses caras. Filho, nesse dia, eu não sentia nada. Meu pastor, eu usei muita droga nesse dia, mas eu não sentia efeito nenhum da droga, nem da maconha, nem da cocaína e nem do álcool. Eu fiquei sóbrio. E o pessoal que estava usando lá comigo, né, esperando uma oportunidade para me matar, ficou tudo escangalhado. Deus escangalhou eles tudinho e amarrou eles. E aí escureceu, começou a chover, não tinha luz, bem do mar. Acenderam uma lamparina, um lampião lá, um negócio de gás, né? Aquele bujãozinho pequeno, e acenderam aquele troço ali, e aquela chuva fina. Um garoto, não aguentando mais usar droga, falou: eu vou embora. Aí eu escutei assim, ó: essa é tua deixa. Aí eu: tá bom. Falei: tu vai embora? E vou. Falei: então eu vou contigo. E aí ficaram um olhando para a cara do outro, tipo assim: vamos deixar ele embora? Durante esse período que eu estava lá dentro usando com eles, por 3 vezes entrou um senhor, uma estatura bem grande, bem forte, com cabelo grisalho, e ele com uma pá, uma enxada e uma foice apoiado no ombro. Ele entrava e saía. Ninguém falava com ele, ninguém olhava para ele, ninguém cumprimentava ele, mas eu via ele entrando e saindo, entrando e saindo, por 3 vezes. Eu fiquei pensando: será que é um espírito? Será que é uma pessoa? Será que é um cara que vai me picotar e enterrar? Ia ser. Mas aí olharam para o garoto, falou: tu vai? Vou. Falei: então é contigo então. E deixa comigo. Eu falei: ele vai me matar nessa estradinha aí no meio do mar, porque é uma estrada estreita, né? Estradinha, né? Um caminho no meio do mar. Do lado cachoeira, do outro lado cerca de arame farpado. E a gente saiu, né, na claridade do lampião. Não chegava um palmo diante do nariz. Não dava para ver nada, Bruno. Sabe o que é nada? Nada. E aí eu falei, fui atrás dele e falei: Deus, manda relâmpago para clarear o caminho que eu não estou enxergando. Filho, na mesma hora, ele clareou, o garoto apertou o passo. Eu apertei o passo atrás dele e continuei pedindo: Deus, manda para relâmpago, que eu não estou enxergando o caminho. E de novo, outro relâmpago. E o garoto começou a correr, e eu comecei a correr atrás do garoto. Rapaz, e eu fui pedindo para Deus mandar relâmpago até a estrada. E não parou de relampejar. Quando chegou na estrada, o garoto continuou correndo. E deve estar correndo até hoje. Não sei. Mas aí eu parei, respirei e falei: graças a Deus, livramento. Isso foi o Cracuí. Aí fui eu andando até o frade, que eu estava morando no frade. Essa bagunça era no frade. Aí cheguei no frade. Quando eu botei o pé no frade, já tinha outra quadrilha de outros traficantes que sabia que eu estava traficando com os caras de Volta Redonda. Aí mandaram um garotinho comprar droga comigo. Aí quando o garoto veio na minha direção, eu falei: não pode ter isso e tal. Eu falei: meu irmão, eu não mexo com isso não, não mexo com isso não, e não parei. Mas quando o garoto veio até a mim, eu vi os 3 ou 4 cercando a rua para não fugir. E como eu falei: eu não mexo com isso não, eles ficaram na dúvida e não colocaram ainda. No dia seguinte estava eu de volta para o Rio de Janeiro, né? E ali eu tomei a decisão. Falei: Deus, agora o que tu mandar, eu vou fazer. Até mudar de profissão. Se tu quiser que eu mude de profissão, eu mudo. E aí eu passei 3 meses trabalhando como pedreiro.
Eu trabalhava sozinho, virava massa, consertava a parede, reboco, fazia instalação hidráulica, consertava o telhado, estava trabalhando com o meu time. E aí depois, Deus mandou eu procurar um salão para trabalhar e voltei para trabalhar no salão. E aí foi um processo, não foi piripimpim, não foi mágica, mas eu sentia todo dia, o dia todo, vontade de orar. E eu orava, né? Eu trabalhando com meu tio, eu ganhava o máximo de cigarro e o almoço era a minha paga, todo dia. Um almoço e o máximo de cigarro, aquele cigarro do Paraguai, gostoso, rebenta peito. Aí chegava no sábado, ele me dava 10 reais. Pegava aqueles 10 reais, corria na boca para pegar 2 potes de 5. Como é que pode isso? E assim Deus foi tratando comigo, né? Diminuí bastante. Aí vim para cá, e aquela vontade de orar não parava, e comecei a dar vontade de ir para uma igreja, porque eu nunca sonhei em ser crente, nunca gostei de crente. Crente era tudo maluco. Os caras ficavam gritando dentro da igreja. Falei, não vou não. Quando eu me peguei, eu estava lá no meio deles gritando, aleluia, glória a Deus. Entendeu, meu irmão? E o que isso tem a ver com o que a gente leu? É o preço, filho. Porque hoje tu está aqui. Se amanhã tu parar ali, do lado, no baixo, oferta, né? Vão rir de você, vão debochar de você. Olha lá, não era crente. Está escrito aqui. Se você não bancar, se você não sustentar, se você não permanecer, se você não ficar ao pé, vai ter problema. Mas você tem que ficar ao pé. Você tem que firmar. Porque se você sair, vai ficar 8 vezes pior do que o último estágio. Se eu retroceder, eu vou morrer. Eu sei que eu vou morrer. Porque eu sei de onde Deus me tirou. E depois que eu sair diante da igreja, com aquele livramento grande, eu recaí de novo. E de novo. Teve uma vez que eu fui parar dentro de uma comunidade onde estava tampado de polícia e os caras não me tocaram e eu achei os caras no meio de um centro de macumba. E fui eu tomar cachaça no gargalo para tentar achar, arrumar uma droga que eles não estavam vendendo. E aí alguém me viu, me reconheceu e falou assim, ó, esse é X9 do fulano de tal, que era a polícia que andava lá achatando a rapaziada. E o frente estava nesse dia. E eu bêbado, sem condição nenhuma de me defender. O cara falou, vamos jogar ele no rio, porque era X9 do fulano. Aí o frente olhou para mim e falou assim, ó, deixa ele. Deixa ele. Solta ele. E eu bêbado, fui andando para casa da minha irmã. Filho, muito livramento. Muito livramento. Então não tem hoje como regular o que eu quero e o que eu não quero fazer que Deus pede. Não tem como eu falar, pô, não vou não. Não vou não. Não, esse aqui eu vou, mas esse aqui eu não vou não. Não tem, porque eu não medi esforço para usar droga. Eu não medi esforço para satisfazer as minhas vontades. Tira a droga aí, tem muita gente que não usou droga, não sabe o que é, nem experimentou. Mas tem pessoas aqui que faz de tudo para que a sua vontade seja feita. E Deus não trouxe você aqui para fazer a tua vontade. Ele realiza até o desejo do teu coração. Se é verdade, se é Ele. Tem preço, tem custo. Tem custo. E aí quando Jesus passa a peneira, é para quê? Para pegar aquela rapaziada que está disposta a ser discípulo, a fazer o que ele fez. E o que ele fez? Ele deu a vida dele.
disposto a fazer por ele. Por amor e gratidão ao que ele já fez, Então ele me chama para ser o quê? Seguidor, imitador, discípulo. E ele fala, ó, e vocês vão e vão fazer outros discípulos. Vocês vão ajudar outras pessoas a me imitar. Não é imitar vocês. Paulo aqui fala, ó, imita eu, porque eu imito ele. Vocês me imitando, vão estar imitando ele. Glória a Deus. A fim de quê? Realizar os desejos do teu coração, sem fazer a vontade de Deus? Ai, Jesus. Teu irmão que é apostador da fé. E aí, eu tenho tentado falar com ele sobre a volta dele. Onde foi que caiu uma chave? Volta lá, vê o que aconteceu. Eu já vi, eu já sei. Né? Com a fala dele, com a percepção que Deus me deu, eu sei. Ele simplesmente perdeu a família dele. Não usa droga. E tomou a decisão de não servir mais a Deus. E na profissão dele, ele não pode falar de Jesus, tecnicamente. Ele não pode falar de Jesus, ele não pode apresentar a solução para o seu problema. A profissão que ele abraçou, de psicólogo. Ele não pode, Marcelo. Marcelo, não, Bruno, cadê o Marcelo? Vai de Marcelinho. Vai de Marcelo. Está entendendo? E aí, ele vira para mim e pergunta: e as pessoas que são bem-sucedidas sem Jesus? Eu falei: eu não quero saber dessas pessoas, porque Deus não me chamou para eu me comparar com essas pessoas. O Evangelho fala isso. Não busque se comparar com essas pessoas que até são bem-sucedidas. Elas não têm a salvação. A salvação é muito mais importante do que ser bem-sucedido. A palavra de Deus diz que assim, ó, no mundo tereis tribulação, mas tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Porque eu venci o mundo. Então, se eu estiver nele, eu vou vencer o mundo. E o que a palavra de Deus se refere quando fala sobre mundo? Você tem noção? O mundo jaz no maligno. Jaz é o quê? Descansar, né? O mundo jaz no maligno. As pessoas descansam no braço do capeta. As pessoas descansam no braço do capeta. O mundo é um sistema de governo demoníaco, onde a farinha é pouca, o meu pirão é primeiro. No reino de Deus, Deus manda primeiro você dar, para depois você receber. No reino de Deus, Deus manda você perdoar, para depois você ser perdoado. Lá fora mandam você se vingar. Lá fora você não pode ser bobo. Você não pode engolir o urubu com o peito. Aqui dentro você tem que engolir. Aleluia! Está difícil de digerir? Chama a gente. Vamos conversar. Que você vai digerir o urubu com o peito. Ainda vai soltar um vinho. Porque a palavra de Deus diz que a gente não precisa nem se defender. Porque Ele é o nosso advogado. Ele a gente não precisa abrir a boca para falar alguma coisa contra alguém que está caluniando a gente. Mas a gente também não pode entrar na vibe de tentar fazer a mesma coisa que os outros fazem. Não imitem a conduta e os costumes das pessoas desse mundo. Romanos 12:2. Não faça o que todo mundo faz. Não busca o que todo mundo busca. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Aleluia! Para quê? Para que tu possas experimentar a vontade de Deus. Ou seja, aquilo que é bom, perfeito e agradável. Porque se tu buscar fazer a tua vontade, Amém.
que seja, vai ser. E aí Deus entra com a vontade dele. Eu preciso me render. Eu preciso parar de me debater querendo fazer aquilo que eu acho que eu tenho que fazer. Eu tenho que parar de criar expectativa. Eu tenho que parar de sonhar. Eu tenho que parar de pensar, ter boas ideias. Porque Deus fala isso. Eu é que sei os pensamentos que eu tenho a teu respeito. Eu é que sei os caminhos que eu quero que você ande. Aleluia! É Ele que sabe. Então o que eu tenho que fazer? Buscar o que Deus quer que eu faça. Os meus caminhos são mais altos que os teus. Os meus pensamentos são mais altos que os teus. Então eu fico preocupado quando hoje eu vejo pessoas querendo realizar sonhos e desejos. Ah, eu vou fazer isso, eu vou conquistar isso, eu vou conquistar aquilo. Você pode até conquistar, meu irmão. Mas é um perigo muito grande. Eu estava conversando com o Miguel a respeito das pessoas que caíram, porque tiveram um sucesso estrondoso. E Deus falou assim: filho, foi eu que te escolhi, não foi você que me escolheu. Para que a soberba não suba o teu coração. A soberba mata, a soberba derruba. Você alcançar um nível legal de espiritualidade, as tuas finanças também sobem. Sabia disso? Se você busca Deus, Ele eleva as tuas finanças também. Porque Deus, Ele abençoa, Deus, Ele prospera. Deus tem boas coisas para você. Deus tem boas coisas para você. Eu estava ganhando R$600 por mês e estava feliz da vida. Não é o dinheiro, é a presença dele. E eu tinha todas as minhas necessidades supridas antes de eu casar. E felizão. Imagina, R$600 pagando aluguel, água, luz, tinha um telefonezinho pré-pago, botando comida dentro de casa, me vestindo. Eu não me teletransportava, não, pegava um ônibus. Então eu pagava passagem. Não faltava nada. Nada. Por conta da presença dele. Isso foi nos primeiros 3 anos de recuperação. Hoje eu estou há 25 anos de recuperação. Mas os primeiros 3 anos, Deus trabalhou assim comigo. Devagar. Gradativamente. Porque a doença da dependência química e do alcoolismo, ela é progressiva. Mas a recuperação também é progressiva. É lenta. Porque se tu se levantar muito rápido, a queda é quase certa. E aí eu estava conversando com o Miguel a respeito disso, né? Porque, né? Olha o que aconteceu com aquele menino, o J. Não tinha gente discipulando ele. Filho, não é isso. Filho, não é isso. Agora esse menino depois não deteve, de pau, de range, de pau. O que aconteceu com ele? O que pode acontecer com ele? E ele é só uma criança. Ele é só uma criança. É usado por Deus? É. Mas é só uma criança. Ele não tem maturidade ainda para chegar onde Deus quer. Ele pode até ir, mas precisava dar uma trava, dar um freio, né? Ou fazer ele sofrer um acidente. Não estou profetizando nada disso. Mas às vezes Deus trava. Deus paralisa a pessoa para que ela amadureça e continue a crescer. Às vezes a gente precisa dar um passo para trás. Deus segura muitas das vezes coisas que a gente almeja para a gente não se perder. Porque se a gente conseguir tudo que a gente quer na hora que a gente quer, para que Deus? E aí a gente esquece da nossa dependência dele. Então, quando você vem para a igreja, filho, se desarma. Se desarma, porque Ele vai te capacitar. Ele vai te dar as armas que você precisa para usar. E Ele vai te ensinar a usar as armas. Mas a primeira coisa que você precisa fazer é se render. Se rende, fica aí. Consequência da recuperação. Consequência de uma vida com Deus. Eu abri mão da minha família.
Porque eu li isso aqui. A minha família, eles fazem até hoje todo ano, agora com menos entusiasmo, reunião, né? Em datas comemorativas, Natal, a família se reúne para passar junto, fazer aquela ceia e tal. Só que eles podem beber. Eu posso beber? Eu não posso beber. Por que eu não posso beber? Porque eu sou alcoólatra, eu desemprego. Se eu começar, eu não paro. Então eu não posso. Então eu tenho que me respeitar. Fiquei 5 anos sem frequentar essas reuniões com a minha família. Depois de 5 anos eu já estava casado. Hoje com menos frequência. Agora que eles já entenderam, eles já sabem. Mas quando a gente saía para ir numa festa, para algum lugar, eu falei assim: ó, o meu horário é até tal hora. Se cantar parabéns até essa hora, beleza. Se não cantar, a gente vai embora. Não vou esperar nem para o bolo. Se está na casa da minha família, se eu falar assim, vamos embora, porque está me incomodando a bebida deles. Então é eu que não tenho que ficar no meio deles. Se eu não me respeitar, eles não vão me respeitar. Se eu não respeitar os meus limites da vida, eles não me respeitam. Eu é que tenho que saber, porque está escrito aqui que eu não devo me assentar na roda dos escarnecedores. Eu não tenho que andar com pessoas que não têm a fé que eu tenho, que não têm o Deus que eu tenho, que seguem outra religião. Não tem nada contra a religião nenhuma, né? No final, isso foi legal, que agora Deus me trouxe uma memória, uma situação do trabalho que onde eu trabalhava lá em Copacabana, no salão, e eu estava na cozinha, e uma menina veio, linda menina, e começou a conversar comigo. Eu nem sabia que ela usava droga, eu não sabia da vida dela, eu não sabia nada dela. E eu falei assim: ó, o que eu sei é que vai chegar um dia, presta muita atenção nisso, vai chegar um dia que todo mundo vai comparecer diante de Deus e vai prestar conta de tudo que fez. E a menina, o quê? Eu falei: você pode fazer o que você quiser na sua vida, o que você quiser, você pode andar por onde você quiser, pode frequentar qualquer religião, mas no final vai ter um dia que vai todo mundo comparecer diante dele e vai prestar conta do que fez. E aí a menina começou a se derramar, começou a falar, porque ela já tinha feito não sei quantos abortos, ela usava droga, participava de orgia, e engravidava, e fazia aborto, e usava droga, participava de orgia, e fazia aborto, engravida. E aí, né, eu entrei com Jesus, falei: olha só, tem jeito para você, tem jeito para você, porque teve para mim. Aconteceu isso comigo, hoje eu estou, né, diferente do que eu era. Tem consequência? Tem consequência. O pecado tem consequência. Não tem como você plantar pimenta e não colher a pimenta que você plantou. Você vai colher. Mas se você parar de plantar pimenta, uma hora a colheita vai acabar. Aleluia. Se continuar plantando pimenta e você morrer colhendo pimenta, o que vai acontecer? Os teus filhos vão colher a pimenta que você plantou. Os teus netos vão colher a pimenta que você plantou. Você está entendendo o que eu estou falando? Linguagem figurada, pecado. Enquanto você estiver pecando, porque dá prazer, é gostosinho, né? Mas não é bom. Bom, perfeito e agradável é a vontade de Deus. Então, quando você para de pecar, vai ter umas consequências, vai ter uma reviravolta, mas vai chegar uma hora que a bonança vai vir. Aleluia. Por quê? Você para de plantar pimenta, o que você começa a plantar? Coisas boas. Você começa a plantar morango, abacaxi, laranja, coisas boas. E Deus aqui fala na 2 Coríntios 9, 10. Ele fala assim: ó, aquele que dá semente ao que semeia. Aquele que dá semente ao que semeia. Presta atenção nessas palavras. Aquele que dá semente ao que semeia. O
Quem é que semeia? O semeador, o trabalhador, o lavrador. Desculpa aí o que eu vou falar aqui. Deus não dá semente para vagabundo. Pessoas que não querem trabalhar no reino dele. Ele supre necessidade? Supre, mas não dá semente. Ele dá semente para quem semeia. Então, quando você para de plantar pimenta, ele começa a jogar semente na tua direção, na tua vida, no teu coração, na tua mente. Para quê? Para que você pegue essa semente, deixe essa semente brotar, crescer, dar fruto. Quando der fruto, o fruto vem com semente. Aí o que você faz? Semeia na vida de outras pessoas. Aleluia. Olha só, Jesus fez isso comigo. Jesus me tirou da droga. Jesus me deu uma nova família. Jesus me fez ser pai dos meus filhos. Jesus fez eu ser marido da minha mulher. Cara, eu sonhava em casar com uma mulher assim, pretinha, bonitinha, para dar filhote ali, porque eles nasceram filhote, lindinho. Nenhum deles é a minha cara, mas me puxaram. Deus realizou o desejo do meu coração. Por quê? Porque eu me agradei de fazer as vontades dele. Aleluia. Eu me agradei. Porque as ideias dele são muito melhores do que a minha. Os pensamentos dele a meu respeito são muito melhores do que os meus pensamentos a meu respeito. Eu não valho nada para mim. Eu não presto. Eu chamei minha mulher para trabalhar comigo para me proteger de mim. Pô, eu sou cabeleireiro, não precisa nem falar, né? A gente lida com mulher todo dia, o dia todo, e ela me protege de mim. Né? Aí veio minha filha também, né, com uma carga fortíssima de proteção do papai. Né? Aí, então, filhão, pensa no que você quer na sua vida. Se quer permanecer na presença dele, tem um custo. Que custo é esse? É abrir mão de você mesmo em prol do reino de Deus. Em consequência de você servir a Deus, ele realiza o desejo do teu coração. Aleluia. Deus me deu uma casa. Talvez eu tenha mulher desempregada. Aí Deus deu. Ó, para você. Deus deu. Deu uma empresa. A gente não tinha dinheiro para comprar. E Deus nos toma. Aí depois Deus deu um carro para a gente se locomover. Eu acho que tem mais coisas que Ele quer dar para a gente. Eu creio. Amém. Mas é consequência. É consequência. Eu não vim servir a Deus de olho nas bênçãos. Eu sabia que se eu obedecesse a Deus, Deus ia dar sentido e direção para a minha vida. E é isso que é a proposta do Evangelho. Se você busca Ele, para quê? Para descobrir o que Ele quer de você, filho, Ele fala. Só para tu ter uma noção aqui, vamos fechar aqui com Tiago 1, versículo 5. Abre aí. Você que está com a Bíblia aí. Só se quiser. Só se quiser. Tá? É só se quiser. Presta atenção que é só se quiser. Porque começa assim na minha versão. Na versão de vocês, tá assim, ó. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele dá literalmente, e não lance em rosto. Agora, olha como é que está na minha versão. Se quiser, começa assim: se quiserem saber o que Deus quer que vocês façam, perguntem-lhe, e Ele alegremente lhes dirá, pois está sempre pronto para dar uma farta provisão de sabedoria a todos que lhe pedem. Olha como é que muda a compreensão. O que é sabedoria? É saber o que Deus quer que você faça. Preste atenção, Lucas, que quando Deus fala isso, né, para você,
o que Ele quer que você faça, a palavra dele vem empoderada, vem com capacitação. Você pode não ter condição nenhuma e você mesmo de fazer, mas se Deus falar, vai e faz, filho, não tem quem vai te parar, porque agindo dele, quem impedirá? Não tem como, meu irmão. Então Deus ele se alegra quando um filho pergunta, pai, do que tu quer que eu faça? Me ajuda, porque minha vontade é vai. Sim. Aí Deus fala, perdoa. Glória. Quem viu aquele filme acabando? Forte. Quem viu, veja. Fortíssimo. E aí tem uma parte do filme que a pessoa lá que representa Deus fala assim, ó, fala, eu perdoo. Fala, eu perdoo. Fala, eu perdoo. Mandando o cara falar. Só que o cara não entendia. Mas eu entendi. Ele estava profetizando o perdão. Ele ainda não tinha perdoado. Mas se você profetizar, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo, você está chamando a existência o perdão do teu coração. E você liberar o perdão para a pessoa e você ser livre. Quando você perdoa, você é liberto da raiva, do ressentimento, da mágoa, da opressão, do ódio. Isso te liberta. A família que te abandonou, as pessoas que te fizeram mal, perdoa elas. Sabe, eu vou te falar uma coisa que é sinistro. Elas não merecem a tua raiva. Elas não merecem o teu ódio. Porque elas também são vítimas da opressão do inimigo. Elas merecem o teu perdão. Porque você perdoando, você é liberto. E consequentemente a outra pessoa também é liberta. Aleluia. É difícil. Andar no reino de Deus é difícil. Andar na luz é difícil. Não é para qualquer um. É só para mim e para você que entendeu essa mensagem. Amém, irmão? Coisa linda, Deus. Você pode ficar de pé, meu irmão? Eu quero orar por você. Na verdade, eu queria chamar tu. Vem. Só tem tu na tua direção onde tu está. Não tem outra pessoa. Nosso culto é minha família.